Olá, boa noite, amigos da live, parceiros aí das lives às segundas-feiras com Cláudia Fabiana. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia, faço as lives aqui em torno de 2 anos e pouco. Estamos aqui com o objetivo de trazer temas reflexivos e provocativos para que você possa aí pensar na sua vida, refletir sobre as suas escolhas, olhar para você e cuidar melhor de você. Estamos aqui ao vivo, esperando os colegas da live entrar para a gente ver se está tudo bem no áudio, na imagem. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos aguardar os parceiros da live. E para quem já não me conhece, né, eu também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Você conhece o meu canal? Você já viu algum vídeo? Eu coloco alguns vídeos mais curtos, né, diferente da live. A live também depois eu ponho no canal do YouTube. Mas o objetivo do canal são vídeos curtos, também com o objetivo de trazer temas para que você possa se provocar e olhar para aquele tema a partir da sua singularidade e repensar como você vive a vida, olhar para você. Né? Sempre é um desafio, de tempos em tempos as pessoas deixam de se perguntar. Então, tem um canal lá no YouTube, se você puder dar uma força, se inscrever, compartilhar, dar sugestões de temas, o canal Cláudia Fabiana de Jesus. Obrigada, se vocês puderem compartilhar, encaminhar para as pessoas aí que você conhece, para que a gente possa atingir o número de inscritos, para depois a gente poder fazer a live diretamente no YouTube. Obrigada, então tem um canal Cláudia Fabiana de Jesus. Meus colegas estão aqui entrando, Edson Cardoso, seja bem-vindo. A Cida, um grande abraço. O Sérgio, o Jaime, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ao vivo para a gente conversar sobre o tema da live hoje, estar em conflitos. Que tema, hein, pessoal? Quem não está em conflitos? O objetivo da live não é resolver os seus conflitos, até porque não é o outro que resolve o seu conflito, é você que vai cuidar melhor de você para você lidar com os conflitos. A gente vai conversar sobre esse tema, estar em conflitos. O que você pensa sobre isso? Eu vou trazer algumas provocações, algumas reflexões para que cada um de você possa fazer esse exercício de olhar para os conflitos, mas olhar para o conflito, na verdade, é olhar para si mesmo, é olhar para você, é como você lida com seus conflitos. Então não tem como a gente, né, deixar de olhar para suas escolhas, para os seus sentimentos. Então, estar em conflitos, que é o tema da live de hoje, é poder pensar sobre você, como que você lida com os conflitos. E eu vou trazer algumas reflexões. Obrigada a todos, obrigada Edilson pela sua presença, a Cris, um abraço. Estamos aqui ao vivo. Então, anos atrás eu fazia as lives semanalmente, mas eu também tenho outras atividades profissionais, né? Eu tenho consultório. Eu já atuo na área de psicologia e psicanálise. Esse ano vai fazer 25 anos. Então é bem corrido, embora eu esteja também fazendo mudanças na minha vida profissional e pessoal, até para a gente poder cuidar melhor da gente. Tá? Então as lives são mais espaçadas às segundas-feiras. Mas eu gosto muito de estar aqui, gosto muito dessa parceria, né, para a gente poder olhar para a nossa vida e o quanto o ser humano está aí para evoluir, para aprender a ser diferente, para ter coragem, né, de fazer aquilo que tem mais a ver com você. Enfim, vamos conversar sobre os conflitos. Minha amiga Filomena, minha querida, um grande abraço. A Belinha, boa noite. Então a live de hoje é refletir, estar em conflitos
Você e seus conflitos, o que que você pensa sobre isso, né? Tem que começar por aí. Quando a gente fala a palavra conflito, cada um de vocês já tem uma representação mental, já tem uma representação da própria relação que você estabelece com seus conflitos. Entende? Quando a gente fala conflitos, já é pano para manga para a gente pensar como cada um de você pensa sobre os conflitos. Você acha que o conflito não faz parte da vida? Quando a gente atende as pessoas, elas ficam muito angustiadas com os conflitos. Como que está a sociedade atual para lidar? A gente tem uma sociedade muito imediatista que às vezes a gente também quer resolver logo os conflitos, não quer sofrer, não quer passar por crises, enfim. O ser humano está bem frágil diante das suas emoções. Também temos que olhar para isso. Mas você, como que você pensa sobre a palavra conflito? O que representa isso para você? Como que você vem lidando com seus conflitos? Será que você, hoje, em 2023, lida de forma diferente com seus conflitos? Ou você lida do mesmo jeito que, sei lá, que 5 anos atrás? Então, o convite da live é repensar sobre a temática conflitos, mas não tem como você que está aí, né, ao vivo, pensar, fazer esse exercício de pensar o que você pensa sobre conflitos. Obrigado, José Moreira. Então é um ponto importante. Se você vem enfrentando alguns conflitos, o que é conflito para você? Você é um ser conflitante? É até uma pergunta importante. Será que tem pessoas que criam mais conflitos? Será que tem pessoas que geram mais conflitos? Será que tem pessoas que lidam de uma forma mais leve com os conflitos? Será que você cria mais conflitos em cima dos seus conflitos? Pense alguns minutinhos, tira você e se estenda, né? Se suspenda você para olhar você na temática os conflitos. Como você pensa sobre os seus conflitos e sobre você. Vou desejar uma boa noite para a Mariana, o Douglas Fantini, um grande abraço. Estamos aqui iniciando a live para pensar sobre como você lida com seus conflitos. E aí eu vou trazer algumas reflexões para que cada um, né, possa olhar essa fase da sua vida, né, este ano que está começando. Se você já está trazendo conflitos aí de anos atrás e não resolveu alguns conflitos. Tem gente que ainda acha que a vida não deveria ter conflitos. Será que isso não é uma utopia? Conflitos fazem parte da existência humana. A grande questão é como você lida com os seus conflitos. Meus queridos amigos, o Regis, o Du, o André Ferreira, Celso, boa noite, Celso Antônio. Estamos aqui todos, né, Celso, para refletir sobre esse tema, que é muito complexo e muito amplo, mas a gente está aqui para trazer talvez mais perguntas do que respostas, mas estamos aí, né, juntos para poder pensar sobre os conflitos. Fabiano, seja bem-vindo. Conflitos são minha matéria de trabalho, né, Fabiano? Sim, os conflitos. Como o ser humano cria os conflitos e depois ele não sabe resolver, né? Até que é tão complexo, né, poder falar de conflitos. Os temas das lives são abertos, né, e por isso são complexos. Mas vamos pensar sobre a palavra conflito. Um abraço, Adriano, Márcios. O André Ferreira fala que os conflitos são situações que podem servir para a nossa evolução. Obrigado, André! Forte abraço para você! Obrigada aí pela sua contribuição. Sim, porque quando eu trago como você representa a palavra conflito na sua vida, nas suas experiências, como que você interpreta a própria definição de conflito para você.
né? Para algumas pessoas podem ela idealizar que deveria ter uma vida sem conflito. Para uma outra pessoa pode ser, como o André trouxe, servir de evolução. A outra pessoa pode entender o conflito como, né, um processo de crise da vida. Enfim, como você, se você quer mudar também o seu paradigma sobre conflitos, a live tem essa provocação, tem esse intuito de provocativo, de que se você possa estar aberto a mudar o que você pensa, se você está aberto a mudar o seu jeito de sentir, se você está aberto a mudar o seu jeito de agir, pense sobre a sua abertura. Você está aberto para mudar? Está aberto para mudar sobre novos conceitos, sobre conflitos? Você está aberto para mudar sobre o seu jeito de lidar com seus conflitos? Você está aberto para pensar o seu jeito de viver, de fazer suas escolhas, né? A maneira como você lida com o seu sofrimento? Enfim, tá? José Roberto, o Zé tá aqui, seja bem-vindo. Meu primo Jair, Fabiana Cunha, obrigada. Conflito de forma geral, as pessoas trazem as suas definições como batalha, né? O conflito é o combate, é a crise. O conflito tem a ver com choque, com contenda. O conflito tem a ver com duelo, com guerra, com os confrontos. Os conflitos têm a ver com desarmonia, com discussão, com debates, às vezes com brigas. Algumas pessoas, né, trazem sobre isso. Os conflitos têm a ver com perturbação, com confusão, com tumulto, né, com aquilo que está, com a pedra no meio do caminho. Conflito muitas vezes está ligado a obstáculos. Os conflitos para algumas pessoas têm a ver com a falta de entendimento, com oposição, né? O conflito de alguma forma está ligado àquilo que, né, que de alguma forma tem um desajuste, tem uma desarmonia, né? Então, e aí é algo para a gente pensar, o quanto o conflito serve aí, né? Eu tenho um conflito que está no meu cotidiano, eu tenho conflitos que têm a ver com grandes escolhas, eu tenho um conflito, e aí é importante pensar, né? Se você tem uma área da sua vida que você, né, é mais conflitante para você do que outras áreas, né? A gente tem a vida pessoal, profissional, a familiar, a social, enfim, né? Também tem as áreas que a gente acaba, é um todo, porque você é uma totalidade, mas tem pessoas que têm mais dificuldades numa área do que em outra, no sentido de conflitos. De repente a pessoa tem menos conflitos no ambiente de trabalho e em casa ela tem mais conflitos, por exemplo, ou vice-versa, ou tem conflitos, né, de forma geral na sua vida. Também tem os conflitos internos e os externos, aqueles conflitos que tem a ver com o outro, com fora, na sua relação individual com o externo, né, é o conflito ligado ao externo, e tem os conflitos internos, que é o conflito que você tem com você mesmo. A própria pessoa pode ter o conflito dela com ela mesma. A sua relação com as suas escolhas, as suas incertezas, as suas crises existenciais, enfim. Então, vamos imaginar, um ser humano tem um conflito interno, ele com ele mesmo, ele sozinho já basta para ter conflito. E aí tem ele com conflito interno na relação com conflito externo, que tem a ver na relação externa com o outro, com o mundo. Então vamos pensar isso. Você é uma pessoa que tem um conflito mais externamente. Você com você cuida melhor do seu conflito interno, já está um pouco mais resolvido algumas questões para você ou não. Ou você é uma pessoa que tem muito conflito interno. Você com você sofre com esses conflitos, sofre com esse duelo entre o sim e o não, né? Entre o seu próprio, né? Os seus vários lados, o que você tem que fazer, o que você não quer fazer, enfim. Pense nos conflitos internos que você tem. Se você divide isso com alguém, você tem alguém para compartilhar os seus conflitos internos ou você tem que escondê-los?
Ou você não confia em ninguém para dividir os seus conflitos internos? As pessoas, né, que são importantes para você, talvez você nem conte que você tem esses conflitos internos. Muitas pessoas lidam de forma muito solitária, né, com os próprios conflitos, porque a gente é educado, é estimulado a mostrar que é forte o tempo todo. Então pense, se você tem conflitos que é fácil do outro ver, você assume seus conflitos externos, mas eu trago a reflexão que também tem conflitos internos. Quais são os seus conflitos internos? Quais são os seus conflitos externos? Estamos aqui ao vivo, pensando sobre os conflitos. Obrigado, presença do André Oliveira, Raquel Ribeiro. Estamos iniciando a semana pensando sobre os conflitos. Um abraço, Daniel Calheiro, forte abraço. Então vamos aí, vou jogar as reflexões para que você possa fazer esse exercício, né, de você para com você mesmo, né? Você, neste momento da sua vida, estamos aí quase meados de fevereiro de 2023. Você, neste momento, está passando por alguns conflitos. Os conflitos são seus? Ou você pega os conflitos do outro e torna os seus? Pense sobre isso. Você pode fazer algo com seus conflitos para resolver, ou não dá para fazer nada porque, né, depende do externo, ou a gente lida com imprevisto, a gente não controla tudo. Então, o que no seu conflito dá para você resolver na medida do possível e o que no seu conflito não dá para você resolver? Tente separar o que é possível você fazer, o que não é possível você fazer. E aí só você pode responder e pode, né, olhar para você. O que diante do seu conflito dá para você resolver? Pense. O que não tem o que você fazer. E aí você faz o que quando você não tem o que fazer? Você consegue relaxar, você consegue ficar em paz, você deixa de se cobrar porque você não tem o que você fazer, é o tempo, a escolha do outro, percebe? Separa na temática conflito o que depende de você e o que não depende de você, para você gastar mais energia se isso depender mais de você. Se não depender de você, isso não é fácil que eu estou dizendo, mas é um exercício de reflexão. O que dá para você atuar, escolher, agir para melhorar a sua relação com seus conflitos e o que não dá para fazer. Separe muito bem isso, tá? Pense sobre isso, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer diante dos conflitos. Você vem enfrentando os conflitos e está ligado a quê na sua vida? Boa noite, Jorge Oliveira, a amiga Célia Foroni. O que você vem enfrentando? E aí eu vou trazer algumas reflexões para você puxar isso na sua vida, no seu cotidiano. Tem pessoas que diante de um conflito criam mais conflitos. E aí é uma teia de conflitos, e aí a pessoa se perde, se enrola, e aí ela vai buscando às vezes mecanismos de defesa, né, soluções mágicas, e aí vai criando mais conflito, né? Eu na área de saúde mental vejo, às vezes as pessoas têm lá um conflito familiar, um conflito interno, e de repente busca no uso do álcool, no abuso do álcool, uma forma de anestesiar, e aí vai gerar um novo conflito que é na relação dele, de repente, de um abuso de álcool ou de outra substância. Né? De repente eu quero fugir de um conflito, não sei lidar, não assumo isso para mim mesma, de repente eu arrumo outra válvula de escape, né? E aí eu crio outro conflito. Então, repense, se o jeito que você lida com o conflito piora e cria novos outros conflitos. Se você já não faz isso, já está de bom tamanho. Se você consegue não criar novos conflitos em cima do seu conflito, tá? E eu queria trazer uma reflexão também. Você hoje, com a idade que você tem, com a experiência de vida que você tem, você já deve ter passado por muitos conflitos, né?
Eu sempre busco também trazer essa reflexão para que você possa olhar você na sua história de vida, né? E também valorizar a sua evolução que você conseguiu, né? Eu sempre busco isso na medida do possível, trazer essa reflexão. O quanto você já no seu caminhar da sua vida, você já lidou com muitos conflitos. Pense naqueles conflitos que você já superou, que você enfrentou, que você evoluiu, que você resolveu. Você já resolveu tantos conflitos? Então repense assim, se você hoje é mais maduro para resolver os conflitos do que 20 anos atrás, né? Se você evoluiu na sua capacidade, na sua sabedoria, na sua maturidade em resolver os conflitos, você é uma pessoa mais calma para resolver os conflitos? Você continua desesperado quando tem um conflito? Você é uma pessoa que consegue expressar mais o que você está sentindo diante de um conflito? Você consegue dizer para o outro os seus limites diante de um conflito? Percebe? O quanto você hoje sabe lidar um pouco melhor com alguns conflitos que você já superou lá atrás, ou não. Ou você tem o mesmo problema em lidar com conflito X na sua vida, sei lá. Eu tenho um conflito, eu estou com um conflito há 15 anos com a minha esposa. É um aspecto. Eu já resolvi esse conflito com meu filho há 5 anos atrás. Eu já resolvi esse conflito com a minha filha, a gente já chegou num acordo, percebe? Como que você vem lidando, superando, enfrentando os conflitos ao longo da sua vida. Se você pode pegar isso e atualizar, e valorizar e aprender com o que você já aprendeu. Lembrar disso é importante também. Quantos momentos você achou que você não foi forte, você superou, você enfrentou? Você sofreu, você chorou, você pediu ajuda, ou você sofreu sozinho, mas você enfrentou. Então, diante de um sofrimento que às vezes é tão imenso, a própria pessoa esquece da capacidade que ela realmente pode ter de enfrentar. É que às vezes eu preciso de um colo, às vezes eu preciso compartilhar, às vezes eu preciso falar isso para alguém. Percebe que muitos de vocês já fizeram, né, grandes conquistas, vocês já superaram tantas coisas. Lembre disso de vez em quando estiver muito difícil, que você foi capaz de superar tantas coisas. E olha, no momento atual, às vezes tem um outro conflito que você fala, hoje eu tô mais calmo para enfrentar isso. Hoje eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Hoje eu não me cobro tanto. Hoje eu respeito mais o meu limite, enfim. Olha para você, né, nessa trajetória da sua vida, o quanto você já enfrentou muitos conflitos e muitos você já superou e outros não. Outros você tem mais dificuldade de superar esses conflitos, tá? Você já deve ter aprendido também com seus conflitos, se amadureceu, você se tornou uma pessoa melhor, né? E vamos atualizar. E hoje, na sua vida, né? No ano aí de 2023, qual é o conflito que está aí, né? Neste momento da sua vida? Há coisas que dependem, né, de você para mudar, outras não dependem de você para mudar. Se você, eu disse isso hoje já, né? Mas estou reforçando isso que é importante, tá? E assim, para você, o que é um conflito? Escrevam aí, participem. Boa noite, Adriano. Adriano Joaquim, forte abraço. Boa noite, Sandro. O que é um conflito para você hoje, assim? Será que você também mudou esse conceito, né? Nos anos da sua vida, tá? E aí eu vou trazer umas reflexões. Você tem conflito, lembra do conflito externo e interno? Você tem conflito com quem? Pense aí. Você tem conflito com você mesmo? Qual é o seu conflito? Você tem um conflito frequentemente com uma pessoa da sua família? Eu vou jogar algumas reflexões aqui. Você tem conflito com seu pai ou com sua mãe? Há muito tempo?
Você tem conflito com seu irmão, com algum irmão? Você tem conflito com seu filho, com aquele filho especificamente, você tem aquele conflito? E às vezes com aquela filha ou com aquela irmã você tem um conflito, às vezes há anos que não foi resolvido. Às vezes um conflito, vou dar um exemplo, pessoal, e vocês escrevem aí. Eu já vi casos em que a pessoa tem um conflito de, por exemplo, de comparação, entre uma irmã e outra irmã na relação com os pais, e esse conflito foi gerado lá na infância, e hoje as pessoas cresceram, são adultas e continuam na disputa. Sei lá, são duas irmãs que continuam disputando o amor dos pais, quem é preferido, né, quem é melhor, e fica numa competição, né? É muito interessante isso. Às vezes o conflito é quem pode mais, quem é mais amado, enfim, sabe? São questões assim, às vezes são questões muito, às vezes, primitivas da nossa infância, das nossas primeiras relações de amor. O ser humano tem conflito em nome do amor, o ser humano tem conflito em nome de comparação, o ser humano tem conflito em nome de ser merecedor, de ser valorizado, né? São questões básicas do ser humano, e aí na nossa dependência emocional, o ser humano ele se esforça tanto para ser amado, para ser aceito, e lá pelas tantas você fala, acho que não preciso disso. E aí esse exercício de você, o que você busca fora, se você puder desenvolver mais em você, que você possa nutrir emocionalmente, né? O que você está precisando nutrir emocionalmente dentro de você, para que você possa, né, ser o protagonista da sua vida e cuidar melhor de você. Então, tem conflitos que são primitivos, são lá da infância, são da família, e que às vezes já se passaram 30 anos, é o mesmo discurso, é a mesma briga, é a mesma. É o mesmo, é um discurso, eu escuto muito isso assim, né? De repente a pessoa fala, deixa eu me livrar dessa questão. Ah, é assim mesmo, lá em casa a minha irmã é o preferido lá do meu pai, e eu preciso aceitar isso, e enfim, sabe? Qual é o outro conflito que se estende na sua vida? Então, acho que a grande questão que eu gostaria que você, se você quiser pensar, pega o conflito que você está vivenciando e busque analisar o que está por trás do conflito. O que gera conflito em você? Deve ter várias coisas, várias áreas, interno, externo, tá? Mas pega um para você fazer esse exercício subjetivo, né? O que está por trás do conflito? Quais são os sentimentos que geram em você aquele conflito? É comparação, é querer ser amado, é querer ser reconhecido. Às vezes você faz pelos filhos, o seu conflito de repente é não ser valorizado por eles, ou não se sentir respeitado, como isso se deu na sua vida. O que está por trás, né? O que está escondido no seu conflito com aquele tema, com aquela pessoa ou com você mesmo? Pense, pega o conflito está aqui, analisa, chega perto dele, tenha coragem de dizer para você qual é o meu conflito. Tem vários, pega um aí para você fazer um exercício. Neste conflito, o que pega em mim? O que acontece comigo? Por que eu estou sofrendo com isso? Qual é a questão por trás do conflito? Qual é o sentimento que está atrás do conflito? O que gera em você? O que está acontecendo dentro de você quando você tem aquele conflito? O que puxa? Qual o sentimento? É medo? É comparação? É falta de amor? É limite? É se esforçar o tempo todo? O que pega em você? O que está atrás do conflito? Dá um nome, não, dá um sentimento. Tentem pensar sobre isso. Regiane Gonçalves, seja bem-vinda. Marilze, forte abraço. A Cida, a Cida trouxe a questão até do não reconhecimento pelos filhos, né? E de repente, sei lá, se é um pai, ou se foi, ou se é um pai, uma mãe, uma avó, né? Ativa, participativa, de alguma forma, né? Gerou aí, né?
gerou vida, contribuiu e às vezes se esforçou demais, às vezes até deixou de viver algumas coisas em nome do outro, e de repente lá pelas tantas você não se sente muito reconhecido, de repente você ainda continua buscando isso e às vezes tem um não do outro, de repente tem um não reconhecimento do filho, os filhos também não são iguais. Mas a pergunta aqui que eu trago de forma geral, quando você quer um reconhecimento de um filho, de um companheiro, quando você quer um reconhecimento do outro, eu te pergunto se você mesmo está conseguindo reconhecer que você fez o que pôde, que você fez até demais. Que você possa se reconhecer na sua expectativa de ter o reconhecimento do outro, porque fica muito difícil. A gente sempre lembra e a gente tem que se lembrar muito de que não dá para mudar o outro, né? Às vezes eu fico atrás do reconhecimento, do amor, da gratidão, e de repente não vem. E aí cada vez mais eu fico buscando algo que não vem, porque os sentimentos, eles são gratuitos. Eu não preciso forçar uma gratidão, eu não preciso forçar a barra para o outro me reconhecer. É ou não é? Ou de repente eu posso ter uma relação que eu fiz muito e o outro não fez, o outro não reconhece. Isso tá aí, tá presente nas melhores famílias, tá em todas as instituições. De repente é aquele funcionário que faz muito, ele não é tão reconhecido como o outro que não faz tanto. Percebe que tem aí algo que não é, né, não é do campo do que é justo ou injusto. A gente lida com as diferenças, a gente lida, cada um tem um modo de interpretar e de agir. Então, o que eu diria é aquilo que você busca muito, né? E você sofre buscando o reconhecimento do outro, seja filho, seja companheiro, seja do seu chefe. Repense sobre isso. Não é nem justo com você buscar um reconhecimento o tempo todo. Se reconheça. Feche esse ciclo. Saia desse conflito interno de que você não precisa provar que você foi um bom pai, que você foi uma boa mãe, que você é um bom avô. Você já foi. Se o outro não reconhece ou não sabe expressar, né? Porque é um gasto de energia que você fica dependendo da aprovação, do amor, do reconhecimento do outro. Reconheça, converse com você e fale, né? E pai, mãe, avô, quem cuida ou cuidador, ele não vai ser perfeito, né? Ninguém é. Os pais não são, os filhos não são, os chefes não são, né? Ninguém é. Então, é você também ficar em paz com você. Acho que um grande exercício é você reconciliar com você, com seus acertos e erros, e não depender do que o outro, né, que tem um reconhecimento para você. É muito exaustivo. E aí você fica em conflitos, né? O que mais que eu tenho que fazer? Ou você fica se cobrando do passado. Você fez. Naquela época você fez o que você podia. Feche esse ciclo, né? Volte no momento presente e cuide do seu próprio auto-reconhecimento. Reconheça o que você pôde fazer. Fica com você. Fica na sua relação com você. Para tirar esse conflito que vem da expectativa do outro. Eu posso ter conflito com o outro porque ele não me reconhece. Eu posso ter conflito do outro porque ele não faz do jeito que eu fiz para ele. Às vezes não vai fazer mesmo, tá? E ainda a gente espera, e ainda você espera essa frase clássica. Ah, se fosse eu faria assim. Mas o outro não é você. E ainda você acha que o outro vai fazer do seu jeito porque você fez? Por que a gente cria essa expectativa? Já vamos rompendo com ela, é difícil, é lidar com frustração, porque afinal de contas, eu faço assim, o outro deveria fazer também. Já é um paradigma que tem que ser quebrado, embora seja difícil, tá? As pessoas não amam da mesma forma, as pessoas não são gratas da mesma maneira, as pessoas tem pessoas que, né, usam o outro como objeto, o outro é dependente de dar amor, enfim, né? As vicissitudes aí do ser humano. Elisa Maria, seja bem-vinda. Estamos aqui conversando um pouco sobre as vicissitudes de estar em conflito.
O Adriano traz que os conflitos do ego, né? A importância do ego, porque o ser humano tem o ego, tem a vaidade, a gente faz as coisas muitas vezes, além de fazer pelo outro, eu faço, né? O ser humano faz pelo ego, pelo reconhecimento, por ser, é uma busca desde quando somos um bebê, uma criança, busca o reconhecimento e ser amado. E aí você vai crescendo, você vai tirando, vai diminuindo, tirando não, você vai diminuindo a sua relação com o ego aí, vai ficando com o que dá, vai se exigindo menos, você exige menos de si e talvez exija menos do outro, sabe? Não dá para forçar, assim, o reconhecimento, o amor, sabe? Então, às vezes o seu conflito tem a ver com o outro. O seu conflito tem a ver com a sua carência afetiva. O seu conflito pode ter a ver com a sua dependência emocional. O seu conflito pode ter a ver com a sua busca de ser reconhecido e valorizado pelo outro. Por que você quer ser tão valorizado pelo outro? Todos nós queremos. E aí a gente faz essa provocação. Eu deveria querer menos. Como é difícil, porque aí é o ego, né? E aí a gente retoma, opa, deixa eu me atualizar aí, né? Tem a vaidade humana em que muitas vezes eu faço não só porque eu acredito naquilo, mas porque eu quero ser valorizado. Que a gente possa fazer, mas depender menos para diminuir esse conflito da expectativa do outro. Lenice Silva, saudades também, um forte abraço. Estamos aqui pensando sobre as vicissitudes do conflito. Você pode, né? O ser humano pode ter o conflito ele com ele mesmo, ele pode ter o sim, pode ter o não, né? O ser humano pode querer fazer uma coisa, mas ele pode querer algo, mas ele não pode fazer. O ser humano tem a satisfação versus a insatisfação, né? O ser humano, ele é influenciado, né, por quem ele convive, como você lida com isso, né? Como que você lida com os conflitos no cotidiano, nas relações familiares? Como você lida com os conflitos aí no ambiente de trabalho? Pode até ter conflitos na rua, né, no trânsito, as pessoas estão violentas, estão intolerantes. Os conflitos na rua, no trânsito, em casa, na família, no domingo, os conflitos que você tem sozinho com você, como que você vai lidando com isso? É um convite para você olhar para você e você separar as coisas, sabe? Para você ver os detalhes do seu jeito de ser na vida, para que você possa cuidar mais desses detalhes, para que você possa organizar melhor, separar as coisas, tá? E cuidar dos conflitos, na verdade, também é cuidar de você. Se você é uma pessoa que está cuidando melhor de você, talvez você possa lidar um pouco melhor com os conflitos, tá? Então vamos pensar, um ser humano ele tem um conflito entre o que ele quer fazer, o que ele pode, o que ele é obrigado, né? Os conflitos fazem parte da existência, a gente não pode esquecer disso. A questão é como lidar com isso. Tem pessoas que negam os conflitos, que fogem dos conflitos, que não querem enxergar. Tem gente que pega o conflito e joga para o outro a responsabilidade de resolver. Tem gente que aumenta o conflito e faz um drama maior do que o necessário num determinado conflito. Tem gente que num determinado conflito fica se culpando excessivamente. Como que você lida com o seu erro? Às vezes você fica em conflito com você porque você errou, você fez uma escolha errada. E aí a pessoa fica sofrendo anos porque fez uma escolha errada. E aí ela já assumiu que ela fez uma escolha errada, às vezes não. Mas se ela já assumiu que fez, às vezes, algumas escolhas erradas, até porque a gente vai acertando e errando, de repente o conflito dessa pessoa é se cobrar muito, ou é ficar se culpando, ou o conflito dessa pessoa é ficar presa ao passado, enfim. Qual é a carinha do seu conflito? O que está trazendo conflito para você? Boa noite, Patrícia, Souza, Roberto Fabrício. E como que você é com seus conflitos? Tem gente que tem uns conflitos e inventa, usa a criatividade, vê as partes positivas, às vezes é uma pessoa mais otimista,
Tem gente que cria uma saída para aquele conflito de uma forma inusitada, né? Às vezes é uma pessoa mais segura de si, uma pessoa que enfrenta, uma pessoa. Tem pessoas que têm mais um bom humor, uma pessoa bem humorada lida às vezes de um outro jeito com os conflitos, uma pessoa que não se cobra tanto lida de um outro jeito com os conflitos. Tem gente que tem um grau de sabedoria para lidar com os conflitos. Aonde está a sua sabedoria? Você está cuidando dela? Às vezes você está num conflito muito difícil. Às vezes você está num momento difícil, delicado, é uma escolha, é a questão de uma doença, é um imprevisto, né, que chegou aí sem avisar, enfim, às vezes você está num momento muito difícil de conflito. De repente, o que é necessário? Você buscar ajuda, né, uma ajuda de alguém que você confie, que você possa dividir, que você possa falar. Não é para seguir o que o outro está dizendo para você, é para você se ouvir. Às vezes tem pessoas que, né, precisam mesmo de ajuda profissional para lidar com os conflitos. Então, o que eu trago aqui, a pergunta é como você é nos seus conflitos, como que você lida com os seus conflitos, tá? Porque, por exemplo, há pessoas que são conflitantes. Você conhece alguém que qualquer lugar que a pessoa vai, ela gera conflito? A pessoa é um ser ambulante de conflito. Ela com uma briga, discussão, ou ela sempre está no papel de vítima, enfim. Às vezes a pessoa não tem uma harmonia com ela, em todo lugar. Tem pessoas que têm um processo muito autodestrutivo. Tem pessoas que são mais construtivas e tem pessoas que são mais destrutivas. E aí tem pessoas que são mais conflitantes, assim. Vou dar um exemplo, pessoal. Tem pessoa que é muito controladora, uma pessoa que quer controlar o outro, quer controlar a vida. Cara, essa pessoa vai ter muito mais conflito e às vezes ela vai gerar mais conflito nos conflitos dela. Porque ela quer que seja do jeito dela, ela não sabe lidar com frustração, ela é a dona da verdade. Ah, como que não vai gerar conflito? Ou ela quer que os filhos, que os netos sigam a verdade dela. Como que ela não vai gerar conflito? Ela faz conflito com o filho, com o neto, com o vizinho. Então perceba, quando eu falo conflitos, o que a gente tem que olhar é essa pessoa que está nessa relação com os conflitos. O que tem a ver com ela os conflitos? O que os seus conflitos têm a ver com você? No sentido geral. Né? Às vezes as pessoas não são tão conflitantes, não. São pessoas que passam por conflitos. Tem pessoas que geram conflitos por vários motivos, pela personalidade. Então, eu peguei um exemplo, né? A live passa tão rápido. A gente tem vários exemplos. E o exercício aqui é você olhar para a sua vida e ver qual é o seu ponto aí do conflito. O que você precisa mudar em você? Então eu peguei esse exemplo de algumas características, uma pessoa controladora, uma pessoa que não sabe lidar com não, uma pessoa que acha que é dona da verdade, uma pessoa que acha que a experiência dela serve para o outro, enfim. De alguma forma essa pessoa ela vai querer que ela vai gerar conflitos com o filho, com o neto. Ah, se eles não fez isso, a pessoa vai fazer uma guerra ou vai fazer fofoca, enfim. Então, olhem para si, para você ver como que você lida com seus conflitos. Adriano, obrigada. O Souza fala que trabalha com pessoas conflitantes e os conflitos. E aí também quando você trabalha com as pessoas, né, você tá ali e tal, mas é o outro que tem que ver o que ele quer mudar nele, o que ele quer desenvolver, porque senão tem pessoas que quer terceirizar também, entendeu? Às vezes é uma pessoa que quer ajudar o outro, coloca limite também, porque não podemos terceirizar a vida do outro para outra pessoa. Afinal de contas, somos todos adultos aqui. Brito, seja bem-vindo. A Lenice disse que, né, nesse caso, a pessoa até fica chata, né, Lenice? Sim, porque de repente é uma pessoa que conflita com tudo, né?
De repente, olha mais para sua vida, assim, porque é muito interessante. Se você é uma pessoa que só gera conflito, vê conflito no outro, gera conflito em si, a pergunta é: como que você está vivendo a sua vida? Será que você não tem que cuidar melhor? Você não tem que descobrir coisas que você gosta? Né? Uma pessoa que está cuidando melhor da vida, ela também deixa os conflitos dos outros para os outros, ela não pega, porque também tem isso. De repente alguém está fazendo uma escolha errada e você pega isso para você achando que esse é o seu conflito. É o seu filho que está se relacionando com aquela namorada. Você pode até falar uma vez ou outra, mas ele é adulto e você fica sofrendo por uma escolha dele. Até que ponto? Até que ponto você fica conflitando com ele que você não gostaria que ele fizesse aquela escolha, tá? Joguei esse exemplo. Pense em você, com seus filhos, com o vizinho, com um colega de trabalho. O que gera conflito em você? Olá, Cláudia Testa. Quando nós mudamos, o mundo muda. Obrigada. Né? Então, vamos cuidar disso, porque às vezes você está tendo conflito que você não precisaria carregar para você. Deixa para o outro, cuida melhor de você para você ter uma boa relação com você. Acho que esse é o ponto, gente. Conflitos fazem parte da existência, a questão é como que você está lidando com os conflitos e olhando para o seu jeito de viver. O seu jeito de viver está como? Para daí a gente pensar nos conflitos, tá bom? O Souza coloca, tem pessoas que além de gerar conflitos, polêmicas, são polêmicas por qualquer motivo. Né? De repente tem que ser do jeito dele, ou tudo ele cria polêmica, de repente o outro não quer, é uma dinâmica da pessoa. Sei lá, você tem um parente, um familiar que gera polêmica, mas de repente você não quer entrar nesse jogo. É ele que quer, de repente você se afasta, ou busca ser neutro, ou não entra no jogo do outro, quando o outro falar você fica quieto, ou se passar do seu limite você fala, nesse assunto, sabe? São assuntos para você não gerar conflitos. Às vezes um domingo de almoço se cria conflitos, se cria briga por divergência, por intolerância, para saber quem tá certo. E né, ainda mais a gente passou por experiências aí, né, nos últimos meses, nos anos, estamos passando ainda, né? O ser humano tá bem intolerante assim, em lidar com as diferenças. Né? Então a gente está vivendo um momento conflitante mesmo, assim, né? De muitas coisas, assim. Eu acho que sempre isso teve, mas o convite aqui é para você ser uma pessoa melhor em lidar com as diferenças. E se você não quer entrar no jogo do outro, se você convive com uma pessoa que é muito conflitante, como que você vai lidar com isso, pro conflito do outro, não gerar os conflitos na sua vida? Pense sobre isso, tá? Então, há pessoas que são conflitantes, conflita com todo mundo, faz guerra, vive para discutir, para debater, para conflitar com todas as suas voltas, né? Às vezes tem gente que tem conflitos que ficam nos pensamentos repetitivos e nos pensamentos obsessivos. Os conflitos, gente, eles podem parecer de vários jeitos, de várias carinhas, né? Às vezes o conflito aparece no emocional da pessoa. Às vezes o conflito aparece na somatização, nas doenças psicossomáticas. Às vezes o pensamento, como eu estava falando, aparece nos pensamentos, você não consegue dormir. Às vezes o conflito aparece lá na sua insônia. Às vezes o conflito está lá na sua baixa estima. Às vezes o conflito está nas suas relações familiares. Às vezes o seu conflito está na sua relação pessoal com você mesmo. Às vezes o seu conflito está nas suas emoções. Às vezes o seu conflito está na sua angústia, aparece como angústia. Às vezes a depressão tem a ver com conflito interno ou externo. Às vezes a sua ansiedade está ligada a conflitos. Às vezes a sua melancolia está ligada com seus conflitos. Precisa olhar para a sua vida, a sua relação que você estabelece com a sua vida. E o que você acha que você precisa mudar em você para você lidar melhor com os conflitos? Ou até para que você saia dos conflitos, rompa os conflitos, vença os conflitos. Ou tem conflitos que você fala,
eu não quero ter mais conflito com isso. Eu quero deixar de ter conflito com isso, tá? E o que você acha que você precisa mudar em você para lidar melhor com seus conflitos? Vou dar alguns exemplos. Eu acho que um jeito que eu tenho que melhorar em mim para lidar melhor com os meus conflitos é não agir por impulso ou ter calma para resolver os meus conflitos. Um jeito que eu acho que eu tenho que mudar em mim para lidar melhor com os meus conflitos pode ser ter mais bom humor, ser uma pessoa mais leve. Um jeito que eu tenho que mudar em mim para lidar melhor com os conflitos é aprender a me ouvir mais e menos os outros. Um jeito melhor de eu lidar com os conflitos é eu me arriscar mais, a ser mais corajoso, eu compartilhar às vezes coisas com pessoas que eu confio. Um jeito melhor de lidar com os meus conflitos pode ser enfrentar mais os seus medos, confiar mais em você. Um outro jeito de você lidar com seus conflitos, mudando a si mesmo, pode ser não ligar para aquilo que os outros pensam de você, aprender a dizer não, a ouvir o não. Às vezes você está no conflito, mas você está num processo de luto, de perda, de adaptação. Sei lá, alguém que perdeu o emprego, um rompimento conjugal, como que a pessoa não vai estar em conflito? Sim, vai estar em crise. Mas a questão é como que eu vou lidando com os desafios da vida, tá? De repente, lidar melhor com o conflito tem a ver com a pessoa abandonar aquilo que ela não quer mais, né? Tem pessoas que deixam de ser desesperadas diante de um conflito, elas se acalmam, elas separam as prioridades. Um jeito melhor de você às vezes lidar com o seu conflito, mudando você, pode você parar ou diminuir o sofrimento por antecipação. De repente você sofre por coisas que nem chegou ainda. Então, às vezes é um jeito melhor de lidar com os conflitos, porque o seu conflito pode ser medo do futuro, medo de não dar certo, ou você sofre por antecipação com coisas, isso gera conflito em você. Então, se você aprende a se concentrar mais no momento presente, a deixar né, que você não vai controlar o futuro e todos, e aí você fica mais relaxado, e isso é um desafio, porque mudando a si, você pode diminuir ou alterar aí a sua relação com seus conflitos, tá? Um outro jeito de você lidar às vezes com os conflitos é aprender a se relacionar melhor com os erros, é usar mais a criatividade. Às vezes, para algumas pessoas, é deixar de ser papel de vítima, de coitado. Às vezes, um jeito melhor de você lidar com o seu conflito é deixar as coisas do passado passar. Um outro jeito de você lidar com os conflitos pode ser parar de ficar culpando os outros pelos seus problemas. Um outro jeito de lidar com os conflitos é parar de reclamar, ter mais disciplina na sua vida. Um outro jeito de você lidar com seus conflitos, mudando a si, pode ser você mudar de comportamento e hábitos, os hábitos no dia a dia. É você olhar mais para a sua vida e menos para a vida do outro. Então, quando você olha um conflito, você tem que se perguntar: o que mais que eu estou olhando? O que está acontecendo? O convite aqui, quando a gente está falando não estar em um conflito, é olhar para você. Como que vai a sua vida? Como que vai as suas escolhas? Qual a sua relação com seus conflitos e como que você lida com eles de uma forma mais saudável, criativa, né, que traz evolução para você, tá? Então, vamos pensar aí, tá? Mudando o seu jeito de viver, de pensar, você também altera o seu jeito de lidar com os conflitos, tá? Se pergunte: que jeito melhor eu tenho que me transformar para que eu possa, talvez, ter menos conflitos, saber lidar melhor, de um jeito melhor, um jeito em que você possa estar ligado a você, ser mais você às vezes. Tem gente que quer ser o outro, tem gente que coloca máscara, tem gente que se perde de si para agradar os outros, aí já gera conflito, porque você não está conectado com você. Você está mentindo para você. Uma pessoa que só tem esse aspecto, só um aspecto, assim, já é pano para manga para gerar conflito, quando você não é verdadeiro com você.
Quando você não sabe dizer não, você já gera conflito interno. Tem tantas coisas que geram conflito interno ou externamente. Então a pergunta é como que você lida com a sua vida, né, com os seus desafios, tá? Conflito tá aí. Conflito tá onde? Na sua família? Será que também não tá dentro de você? Tá fora? Tá dentro? Amplie a visão que você tem sobre os conflitos, sobre os paradigmas, essa nova forma de olhar, né, para as possibilidades de uma evolução, de você aprender com aquilo que você tem que mudar, para muitas vezes você passar pelos conflitos. O que você tem que aprender com seus conflitos? Para que você possa ter uma vida, né, melhor, mais leve, ou diante dos desafios, tá ali inteiro para enfrentar. Então pense assim, você pode ser diferente? Você pode ser diferente para lidar com os conflitos que tá aí presente na sua vida, tá? Bruna, Lucas, seja bem-vindo aqui, a Ana Moraes. O Souza coloca para lidar melhor com os meus conflitos e ser manso e humilde de coração, ter autocontrole de si mesmo. Obrigado. Sim, né? O quanto para cada um de vocês um jeito melhor de lidar com os conflitos, tá? Ser mais calmo, ser humilde, dizer o que pensa, ter mais autocontrole. Pense o que você precisa alterar em você. Nem sempre o ser humano sabe tudo, aliás, ele não sabe tudo. Nem sempre você controla tudo, nem sempre você tem certezas absolutas, né? O conflito ele faz parte da condição humana, nem sempre você sabe o que você quer, nem sempre você tá bem, nem sempre você é forte, sabe? Nem sempre você quer estar com aquelas pessoas. Você pode, né? É condição humana de ter crises emocionais, crises existenciais, né? Você pode estar vivendo conflitos internos com você mesmo, né? Nem sempre você precisa exigir tanto de você, querer tanto de você. De repente esse é o conflito. De repente o seu conflito é você querer ser forte o tempo todo. O seu conflito pode ser não saber falar não. O seu conflito pode ser não querer errar nunca. O seu conflito pode ser querer ser o perfeccionista e quando você não é, você gera conflito interno. Enfim, o que está por trás do seu conflito? Nem sempre você vai ter que dar certo, seguir a vida do outro, até porque o outro não é você. Percebe? Então, você é um ser humano que está em mudanças. Você lembra disso, que você está em mudança? Você não vai ser o mesmo e você não precisa ser o mesmo. E que bom, porque você está em transformação, né? Então você pode se perder de si, você pode mudar o jeito de pensar. Às vezes uma angústia, que a pessoa está sentindo alguma coisa, pode estar ligada à própria crise existencial, ao momento que ela está passando, aquilo que ela cansou de tolerar, ela está cansada. Você está cansada do quê? Você tem algum cansaço aí? Que isso tem a ver com algum conflito na sua vida? Você às vezes pode estar sem chão, você pode estar passando numa fase de ninho vazio quando os filhos vão embora, você pode estar numa fase de decepção com o ser humano, você pode, né, ter num momento de melancolia para olhar o que eu fiz da minha vida. Você pode estar numa fase de ter o direito cada vez mais de fazer outras escolhas. E isso gera conflitos também. Então, qual é o uso dos conflitos? O que esses conflitos podem fazer com que você melhore o seu jeito de viver? De repente, você não sabe por onde começar uma mudança, mas repense, né, num jeito melhor de se tratar, de cuidar melhor de você. Né, cuidar da sua saúde, tanto física, espiritual, emocional, social, tá? Talvez, às vezes, a pessoa que não se respeita, ela já pode ter conflito com ela mesma, porque ela não se respeita. Então, pessoal, tem muitos aspectos e fatores que já geram conflitos, tá? No dia a dia, grandes escolhas, nas relações familiares, na sua relação com você mesmo, tem muitos aspectos que geram conflitos. E a pergunta aqui, como que você está cuidando de você para que você possa olhar
os seus conflitos e se fazendo melhor e cuidando disso, tá? Você estando melhor com o seu jeito de viver e se melhorando, se relacionando melhor com você, isso, né, gera uma maior capacidade de você lidar melhor com seus conflitos. Porque muitas vezes os conflitos têm a ver com a vida, é o jeito de viver, tá? O outros você aprende, você tolera, você de alguma forma vai superando, enfim. É importante aí, pra gente finalizar, olhar para a sua vida, olhar para aquilo que está mais conflitante na sua vida, para que você possa não pegar o tema de conflito e achar que é uma coisa externa. Tá na sua vida, tá nas suas relações, tá na sua relação com você. O que gera conflito em você? E não esqueçam de repensar, o conflito gera o que em mim? Mexe com o quê? O meu conflito tem vários, às vezes pega um para fazer esse exercício. O meu conflito tem a ver comigo em qual aspecto, em qual ponto? O que gera conflito em mim? Que é aquele exemplo, de repente eu sou muito exigente, eu sou muito controlador, sabe? O que você precisa mudar em você para que você possa ter menos conflitos com você mesmo? O Brito coloca que tem conflitos que podem ser evitados, né? Mas por outro lado, no momento atual, ser direto ou lutar pelas coisas que você acredita gera conflitos, né? Muito bom, Brito, porque de alguma forma é isso mesmo. Viver, você colocar a sua causa, o que você acredita, vai gerar conflitos. E é como que você vai administrando isso, sabe? Cuidando disso. Às vezes a pessoa tá mais intensa nisso, às vezes depende da fase que você tá, depende com quem você relaciona, né? Qual a sua relação com a sua causa, o seu limite, né? De enfrentar tudo isso. Vai cuidando de você também no seu jeito, né? Na sua busca aí de ajudar o outro, tá? Não deixem de ajudar a si mesmo também. Amara, um grande abraço. O Sérgio está agradecendo a live. Boa noite a todos e ótima semana. Obrigado, Sérgio. A gente já está encerrando, né? Por conta do horário, estamos encerrando a live. Agradeço a presença aí dos meus colegas da live, parceiros aqui, mas eu gostaria de fechar com essa reflexão. Estar em conflitos faz parte da caminhada da vida. Olhar para os conflitos tem a ver com olhar para si mesmo, tem a ver com como que você administra e cuida da sua vida e das suas relações. Um jeito de cuidar melhor dos conflitos é cuidar melhor de si, se escutar mais, cuidar muito, né, das suas relações internas com você mesmo, tá? E fazer escolhas e se responsabilizar por elas faz parte aí da maturidade. Que você possa, de alguma forma, continuar olhando para os seus conflitos, dando pesos diferentes, medidas diferentes, fazendo prioridades, cuidando da sua saúde psicológica, tá? Diante dos conflitos, se respeitando, enfim. Olhar para os conflitos é olhar para a forma como você vive e você poder, né, cuidar melhor de você no dia a dia. É um grande exercício de cuidar melhor dos conflitos. Eu agradeço muito a presença de vocês, que vocês possam ter uma ótima semana. Às vezes, hoje começa a semana e já tem alguns conflitos, mas que você possa gastar energia diferente com conflitos diferentes. Os conflitos não são iguais. Tem um conflito do outro, tem um conflito seu, tem um conflito, né, que faz parte da própria vida, enfim. Administre melhor seus conflitos. E um jeito de administrar melhor os conflitos é administrar melhor as suas escolhas, o seu jeito de viver. Você tem um jeito de viver. E a pergunta é, tem como melhorar para você um seu jeito melhor de viver? A sua dinâmica, o que você precisa melhorar em você, né? Que você possa pensar sobre isso e começar a semana cuidando melhor de você,
tá certo? Agradeço a presença de todos, Jaime, Sérgio, a Belinha, uma ótima semana. Estou por aqui, estou nas redes sociais, uma ótima semana. Cuidem bem de vocês. Cida, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua parceria e confiança, obrigado pela confiança de todos. Estou por aqui, uma ótima semana e cuidem melhor de vocês. Forte abraço.